Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Belo Papo. E hoje eu tenho a satisfação de ter ao meu lado um cara que fez parte da minha infância e depois de muitos anos reencontrei e a conheço há pelo menos uns 30 anos. Edilson Gorte, muito obrigado por ter aceito o meu convite. Tati, Belo. Aquela menininha, né? Estamos aqui conversando hoje com uma mulher poderosa. Muito empoderada. obrigada. Quando eu conheci o Edilson, eu era feirante. Feirante. Não sabia, eu trabalhava com leite naquela época. A tua mãe ia buscar o leite para fazer queijo e vender na feira. E você grudada na barra da saia dela. Eu dormia embaixo da barraca, nessas caixas, ficava assim, minha cabeça um pouco para fora e as pernas para fora, e cheia as jaquetas assim da mãe, do pai em cima de mim para me esquentar. Isso. E aí daqui a pouco chegava, eu chamava ele, posso contar? Pode. Eu não conseguia falar leiteiro, eu falava que era o leitão. É isso daí. E ficou o leitão. Ficou, Tati. Ficou o leitão. Depois a vida anda, caminha bastante, cada um para um lado. E fui te encontrar novamente já trabalhando num cartório. Num cartório. Num cartório. Isso deve fazer uns 15 anos atrás. Eu trabalhava no cartório Messias. E também, cada vez que eu encontrava com o Edilson, eu lembrava que era o Leitão. Às vezes eu nem lembrava o teu nome, mas era tudo Leitão. Era não, é ainda, né, Tati? Quando eu encontro teu pai, tua mãe, você mesmo, apesar que agora a gente se vê mais, né, Tati? Mas a gente se vê, a gente se abraça, assim, mexe, né, interno, assim, na gente. Exatamente. É um amor, é um carinho, é o respeito. Aquela amizade de mais de 30 anos, tá? Exatamente. Você falou 15 só do cartório, você já estava formada, não estava? Não. Já. No cartório já, né? Não entendi? Quando você já estava formada, né? Você já tinha? Eu já tinha me formado em Direito. Isso. Então, Tati. Nossa, então é mais de 30 anos. É mais de 30 anos. Esse ano... não sabia falar leiteiro. Esse ano eu vou completar 40, eu devia ter uns 4, 5 anos. É isso daí. Caracas, ó. O tempo passa muito rápido. Eu não queria me conscientizar de que fazia tanto tempo, no fim faz uns 35 anos. E quando eu comecei esse projeto aqui com os vídeos, eu lembrei assim, eu quero levar um homem, né? Tinha alguns nomes, eu falei, mas ele é tão comprometido, ele é tão... vive na fazenda e vive com compromisso, será que vai aceitar? E daí, acabou de chegar da fazenda. Vim direto pra cá. Veio direto, veio correndo. Como eu te falei, você tem uma parte dentro da minha vida, né? Que a gente conviveu muito tempo, no tempo que tua mãe ia pegar o leite lá, e depois você no cartório ali, junto com a Beth. A Betinha. Adoro a Beth também. Tá? E daí você no salão começou a despontar, foi ali para perto de casa. Sim. Depois a CPG, BNI. Aí tive uma apresentação principal no BNI também. Falei, 6h30 da manhã, ele não vai aceitar. Estava lá me prestigiando. Sempre. Então nada mais justo do que honrar também essa pessoa tão especial para mim. Eu não posso falar, não pode ser diferente, Tati. Tá? Você realmente é o exemplo de uma mulher ativa. Eu já falei para você, empoderada. Realmente você mostra. Você não é aquela feminista que bate em panela, nada disso aí. Você é uma mulher que faz. Tá? Falar é fácil, Tati. Agora, fazer é muito difícil. Tá? Eu aprendi a te admirar mais ainda do que eu sempre gostei de vocês, né? Da tua família. Mas no BNI, tá? E no teu trabalho, eu aprendi a te admirar, tá? Pelo que você faz. Tá? Não é qualquer um, Tati, que se dedica ali como você estava se dedicando ao BNI, né? Muitos lucros ali, né? O salário é altíssimo. Nossa! É voluntário, né? Que hora você chegava ali, Tati? Eu chegava às 6. Às 6 horas, né? Chegava às 6 horas para deixar. Mas você chegar daquele jeito empoderado, que hora você levantava, Tati? Era umas 4h30, 15 para as 5. Tá? E comandava todo aquele pessoal com aquele ânimo, com aquele fogo ali, pá! Aquela tua apresentação lá de você maquiar em 5 minutos. Maquiei em 4 minutos e meio. Eu fiz uma maquiagem. Aquela apresentação, modéstia à parte, foi muito legal, né? Foi muito bacana. Foi muito legal. Até quem quiser assistir, tá no feed do Instagram, tá no YouTube também. Agora,
quantas empresas tinha ali naquele grupo que você estava como Aproximadamente comandante? 40 empresários. 40 empresários ali e o negócio era uma máquina ali, né? Ele era Era. dinâmico, não era uma reuniãozinha frouxa, era um troço batido, trabalhado, Exatamente. bem legal, Bem bem legal, legal. bem Aprendi a te legal. admirar mesmo com aquela coordenação tua ali, você tinha a batuta na mão. Que bom, fico feliz, É. fico feliz. Você não tinha partilhado comigo isso ainda? Não, nós não tivemos tempo, né, Não. Tati? Você corre para um lado, eu corro para o outro, tá? Com aquilo que eu É, falei, você não para. Né? não, e não me vejo parando. A gente fala é ligado em 110, 220, mas eu trabalho no secador lá, a voltagem lá é 380. Eu acho que você é Ah, 380. 220 não, viu, Tati? gostei, vou começar a falar que eu tô no 380 agora. Mas assim, eu nunca tive medo. Esses dias a esteticista lá do salão perguntou pra mim: Tati, você não tem medo? Medo de repente, metade da equipe resolver sair, abrir outro salão? Ou Deus livre acontecer alguma coisa e ter que fechar e perder? Eu recomeço. Eu nunca tive medo. Viu, Tati? O medo. Medo do quê? De não fazer? Ou você vai se arrepender depois de não ter feito? Exatamente. Tá? Então você tem que fazer. Tem que Tá? fazer. A vida é cheia de altos e baixos. E você consegue subir. A dificuldade, como é que é? A facilidade você faz através da dificuldade. Porque quando você Exatamente. tem dificuldade, você cria novos caminhos, Tati. Exatamente. Tá? Então você não pode ter medo de fazer as coisas. Não, Né? e se errar, aprendeu como não fazer. É isso aí, tá? Então você, como você mesmo falou, esse teu bate-papo, o que você traz das pessoas aqui, tá? Você traz pessoas aqui que batalham, mulheres que batalham, que lutam, tá? Que vão à frente. Eu acho que todas as pessoas têm que ser assim, tá? Sim. O homem, a maioria dos homens são assim, a maioria, nem todos são assim, porque tem muitos que são acanhados. Mas e se eu fizer isso, não, sabe? Fica naquele aperto. E mulher nem se fala daí, né, Tati? Muitas mulheres hoje ficam vinculadas ao marido, né, ao esposo, ao companheiro, tá? Se submetendo às vezes até coisas que não deviam estar se submetendo, né? Exatamente. Então a mulher tem que realmente estufar o peito e ir para a luta, E ir pra né? luta e conquistar o espaço cada vez Tem mais. que ser as Tati. Tem que ser as taxas da vida. Tem que Inclusive, o ser as Tati. intuito do Belo Papo é incentivar e ser inspiração para muitas mulheres conquistar cada vez mais o próprio espaço. Aprenderem a ter autorresponsabilidade e entender que se a vida está assim, eu que comando a vida. Ou seja, se eu não fizer nada diferente, ela vai continuar assim. É. Então, quanto mais eu puder levar essa mensagem para mais e mais mulheres de que se eu conseguir, você também consegue, nossa, eu vou fazer. Lógico que Ninguém me eles para. conseguem, lógico que elas conseguem. Ninguém me para. Elas só verem, se espelharem, tá? Não precisa fazer o que a Tati faz, mas pegar esse brio dela, essa força de vontade de fazer as coisas que você tem, Tati. Tá? Eu não tô jogando confete em você, eu tô falando a verdade, tá? Tá. Eu paguei Eu 10 para eu tava me ele. lembrando agora, te olhando aqui, vendo você falar aí, tem uma música, tá? A Madalena de Guadalupe, se não me engano que é um programa de rádio, e as pessoas ligam e começam a conversar com o locutor, interagindo. É tipo uma terapia no rádio. No rádio. Eu estava me lembrando aqui. Por que não você, num programa de Ó, rádio, vamos, bora. a tua ouvinte liga? Tati, eu tenho esse problema, não precisa se identificar. Entendeu? Trocar uma ideia com você. O que você faria no meu lugar, entendeu? Uma coisa assim, você Gostei. num telefone aberto, lógico, né? Gostei, eu acredito que está sobrando bastante tempo no meu dia. Tá? Eu posso encaixar. Lógico que pode encaixar, Posso entendeu? encaixar, vou fazer uma vez por semana. Eu vou me lembrar bem dessa música aí. Você vê em filme americano, às vezes, passando lá o locutor lá, daí entra o ouvinte ali conversando, ou trocando ideia, pedindo, falando. Para alcançar mulheres em todos os meios de comunicação. Isso. Ótimo. Tá? Por que não uma mulher que está passando talvez um sufoco, tá? Não tenha coragem para sentar frente a frente com quem devia sentar, tá? Com alguém que pudesse dar uma mão para ela, mas ela traz de uma linha telefônica, Sim. sem identificação, sem falar o nome dela, tá? Ela pode talvez pegar até uma orientação contigo. Olha, gostei. Não sei se eu não vou aderir a essa ideia aí. Pensa bem. Porque assim, desde que eu tomei consciência que a minha missão de vida
é fazer a diferença na vida das pessoas, independente como, mas fazer a diferença de uma forma positiva, mas seja com a minha maquiagem, ou proporcionando um emprego, ou liderando um grupo de networking, ou sendo uma boa amiga. Quando eu entendi que isso é o que me faz ser verdadeiramente feliz, eu comecei a buscar ferramentas para atingir cada vez mais mulheres, principalmente. E você sabe que eu atinjo muitos homens também. Tem Legal, alguns legal. amigos, inclusive do BNI, que quando eles vão cortar o cabelo lá no salão, eles já mandam mensagem para mim, ó, tal dia, tal horário, tá aí, pode bloquear a tua agenda, ou antes ou depois que eu quero tomar um café e trocar uma ideia com você. Não tem o que pague, não Não, não tem que tem. pagar. É o que eu posso deixar. Amizade é uma coisa muito boa e você fazendo bem até para pessoas. É uma assistência emocional que você É, dá, sabe? Porque a gente é, dá assistência monetária, assistência alimentar para quem necessita. Agora, uma espiritual, uma da alma, assim, é muito difícil. é. Até vou lançar um desafio aqui para tuas ouvintes aqui. Ai, ai, ai. É, posso lançar o desafio? Pode. Quem topa essa da Tati atender os telefones e trocar ideia com vocês? Mande mensagem para elas. Você tem poucas seguidoras, muito Tem poucas, poucas. tá? Cara, Mas as elas vão suas seguidoras adorar. podiam mandar uma mensagem para você dizendo: Tati, legal, Tati, não é bom. Manda aí, galera. Se vocês gostaram dessa ideia, manda no direct, que aí eu vou mandar todas as mensagens para ele e Tá ele vai bom, entrar nesse embalo aqui, porque já tá vai bom, apadrinhar o tá bom. projeto, Tá? porque Porque, é algo que é, realmente tá? Porque faz muita você, às diferença. vezes, numa mensagem, é aquilo que eu te falei, às vezes você trocando uma ideia, falando, tá? Sem estar presente, às vezes você consegue resolver muita coisa, ajudar muita gente. Agora eu vou compartilhar com você, já que nós estamos falando sobre isso, de uma dor que eu tenho. Tem muitas pessoas que me olham como uma mulher superpoderosa, que não tem sentimento, não tem, se Aham, aconteceu eu sei. aconteceu alguma coisa, ou não oferece um abraço, ou não pergunta se tá tudo bem, porque a Tati resolve, porque tá tudo bem. E às vezes a Tati precisa de um abraço. Lógico que precisa. Às vezes a Tati precisa de uma mensaginha assim, ó, você passou por mim, eu percebi que você estava meio triste. E o que eu ouço da maioria das pessoas é: nunca imaginei que você ia se abalar. E as pessoas se abalam. Mas lógico que se abala. Então é muito importante ter pessoas-chave para poder compartilhar, para poder encostar no ombro e dar uma desabafada. Isso faz parte do empoderamento também. Deixar todas as misérias, entregar todas as misérias e tirar toda a casca valente e se diminuir para realmente esvaziar toda aquela amargura que às vezes acontece, É. sem orgulho, sem preconceito de que o que os outros vão falar. Então, o ego, o orgulho, eles acabam, às vezes, dá uma tumultuada assim na cabeça, você fala, eu já não sei mais em que posição eu tô agora, porque eu sou forte, eu sei que eu sou forte, eu não tenho medo, ok, eu não tenho medo, mas eu também preciso chorar, Também. eu também preciso desabafar, eu também preciso ligar para o amigo e falar, vamos tomar um gole hoje, vamos. Me aliviar. Preciso me aliviar. Quantas vezes eu ligar para minha advogada, para Tati? Tati, só passa no posto ou no mercado, pega um pouquinho de Smirnoff lá e vamos ficar aqui sentado na calçada tomando um pouco. É só isso que eu preciso. Viu, Tati? Eu, 5 horas da manhã, estou em pé. Aquele hábito que a gente pegou há muitos e muitos anos, tá? Até hoje se mantém ainda. Sábado, domingo, não interessa. É o horário que eu levanto e fim de papo. Tá? Trabalho o dia inteiro. Tá? Chego em casa, principalmente na época de colheita, que a gente vai até as 10 horas da noite, 9 horas da noite. Tá? Chega em casa, pô, eu sou um homem forte. Tá? Chega em casa, você alivia. Tá? Esse alívio que a gente fala, entendeu? Você ser forte é uma coisa. Tá? Agora, o emocional da gente é tão grande quanto A a fortaleza. força que a gente tem, entendeu? Sim, exatamente. Eu sou daquele de abraçar, de chorar, de se emocionar com as coisas, entendeu? Eu passar perto de um pedinte na rua, eu digo assim, puxa, por que eu tenho que ver isso, entendeu? Por que eu tenho que ver isso, tá? Eu não me sinto bem às vezes, tá? E daí a gente fala assim, não dê esmola para esse povo, tal, não faça isso, tá? Eu se vejo algum pedinte, eu procuro
dar alimento, entendeu? Dou um café, passo na padaria, pego alguma coisa e levo. Dinheiro eu não gosto de dar porque, principalmente muito homem, né, sai para beber, né? Agora, a gente se emociona muito, Sim, tá? Eu sou um homem briguento, encrenqueiro, você sabe disso, luto pela minha cidade, tá? Procuro dar tudo de bom, do melhor para ela, tô sempre junto nas boas causas, tá? Você sabe disso, você participa sim, junto comigo de muita coisa, sim. tá? Mas um Mas a abraço gente é é bom. humano. Um abraço é bom. Um abraço é bom. A gente somos humanos. A gente somos humanos. A gente somos Exatamente. E humanos. eu comecei a enfrentar mais essas situações a partir do momento que eu decidi liderar uma equipe. Porque eu passo 12, 14 horas com o time. É. Então, ao mesmo tempo que eu tenho que ser vista como líder, tenho que ser vista com respeito, mas também como humana. E essa dificuldade muitas mulheres eu sei que passam também. Então, por que eu estou levantando isso agora? Porque estamos falando com uma figura masculina, que eu sei que tem um olhar mais cuidadoso. Porque, por mais que você seja, sei lá, você tem o quê? 1,90 m de altura? 95. Nossa Senhora, 1,95 m de altura. Para quem não conhece, acha que ele é meio turrão. Mas se eu falar que não é amoroso, eu tô mentindo. Porque todas as vezes, desde que eu tinha 5 anos de idade, não teve um dia que não olhou no meu olho quando me encontrou e me deu um abraço apertado e teve uma compaixão, de certa forma. Porque ter compaixão com o outro não é exatamente saber o que a pessoa tá passando. É olhar no olho da pessoa e dar um bom dia decente. É olhar no olho e falar, eu tenho orgulho de você. Primeira vez que você me viu ali no salão, você estava passando na frente e você me xingou do outro lado da rua. Até você E aí eu saber olhei, que porque era daí eu. até eu descobri quem que era. Eu falei, filha da... Entra aqui para me dar um abraço. E aí você foi. Mas existe o respeito. Sim. Existe o respeito. Por mais que fique muito tempo sem se ver, sem conversar e tal. E eu sou muito grata por você fazer parte da minha vida. E depois de 39 anos, eu conheci a tua família. Você conheceu E toda a minha depois de família. 39 anos eu Toda a conheci minha a tua família. É família. isso aí. Estamos numa caminhada com o seu filho Bruno, O né, Bruno, na isso. igreja. E conheço a Kelly, conheço a Bárbara, enfim, a Pati. Então, fiquei muito mais feliz em conhecer o lado mais pessoal seu. Porque até então era só na feira, né? Isso. Era o leitão. Hoje em dia eu já não chamo mais de leitão, hoje em dia eu Adilson Gorte. Minha linda, tá? Mas para mim, aquilo que você falou, quando você se apresentou lá no BNI, eu tinha que ir, porque eu tenho você no meu coração. Tá? E você me convidou para cá, o que eu perguntei para você? O que você quer de mim, meu Deus do céu? Você disse, me explicou ali com as tuas palavras ali, eu disse, tá bom, tamo junto. Vamos. Seja Aí o que mandei a Deus quiser. confirmação hoje cedo, falei, ai, tomara que ele não dê para trás. Estarei lá. Olha! Tá? Mas é assim. Que bom. Tá? Fico Prometeu, muito feliz. cumpre. Prometeu, Tá? cumpre. Ainda mais para uma pessoa como você. Como Muito é que eu vou obrigada. dizer que eu vou e depois não vou? Muito obrigada. Muito obrigada. Tá? E Deus parabéns, abençoe. parabéns pela essa tua ideia. Obrigada. Tá? Você deve estar ajudando muitas e muitas mulheres. Tá? E que elas mandem mensagem mesmo para você. Tá Ô, bom. Tati, quero falar ao vivo com você, Tati. Vamos lapidar essa ideia aí que vai ser legal. Vai ser legal mesmo. É bem interessante, é bem interessante. Gostei Eu disso. vou ver bem como é que funciona isso e vou te passar. Ó, Tati, assim, assim, Ó, assim. tá aqui, ó. Passo a passo é esse, vai lá. Vamos Vai lá fazer. e Eu acho faz. que em Ponta Grossa não existe isso. Não Vamos tem. ser pioneiros. Tá? Antigamente tinha, né? Que você interage, o pessoal hoje interage mandando mensagem no rádio. Tá? Agora conversar, entendeu? Você deixar o microfone aberto para todos os ouvintes ouvirem, tá? E você trocando ideia com a pessoa ali. Lógico, tem que ter um tempinho, né? Não pode ficar ali, senão a pessoa toma o tempo inteiro de uma Mas programação. legal. Olha, ele já tem até o planejamento estratégico por trás aqui. Olha como funciona essa cabeça. Tá? Então é muito legal. Vamos fazer. Legal, tá? Eu gosto disso, eu gosto de interagir, porque eu tenho 2 rádios que eu tenho muita liberdade. Olha. Então, na hora que eu tenho um assunto polêmico e gosto de pedir ajuda, né? Como Já esse que nós já hoje estamos conversando a respeito da estrada. Sim. Tá? Eu fui direto no programa, não pedi licença, nada, eu sei os horários que ele trabalha.
Fui lá, Cheguei. dei tchauzinho pra ele atrás do sonoplasta, né, é o rapaz que faz as coisas lá. Tá, ele só fez assim pra mim, entendeu? Sentamos lá, conversamos, nós vamos dialogando daí, entendeu? Então eu me sinto bem em dialogar com o locutor, né. Agora, você imagine só como é que uma pessoa que ligar para você vai se sentir trocando ideia ao vivo ali com você, entendeu? Vamos lapidar É, isso. veja, é bem Gostei, legal, é bem legal. gostei. Eu acho que é mais incisivo, É, ótimo. né. Então, Que ó, exemplo você tem para dar? isso mesmo. E é compartilhar um pouco da nossa experiência de Da tua vida, da de tudo que eu do estudei Desde o leitão, né, desde o até a leitão. mulher hoje empresária que tu é, Sim. entendeu? Por onde você E passou, você não veio só não. só, como é que é? Galgando estrelas, Teve né. uma fase da minha vida que talvez você não saiba, mas eu fui babá da neta do Lúcio Miranda, É isso aí. eu fui diarista, eu fui manicure Se e arrepende? de jeito nenhum. Foi uma escola para você. Foi uma escola excepcional. Todo trabalho digno é digno, Nossa, né, foi você tem que honrar. tem que honrar e aprendi muito mais a respeitar. Sabe que quando eu estava trabalhando com a mãe na feira e de repente eu entrei no cartório. E lá no cartório as pessoas costumam ou costumavam, né, a atual geração já não sei, mas costumavam tratar melhor as pessoas do que na feira. Mas como eu não tinha uma outra experiência, não tinha um comparativo, eu achava que aquilo que eu vivia na feira era o normal. Sim. Mas a gente era muito maltratado na feira, por muitas pessoas. E quando eu comecei a conviver lá com o pessoal do cartório, e aí nos sábados eu ia com a mãe na feira, eu brigava com os clientes pela minha mãe. Mas mãe, mas por que ele te respondeu assim? Filha, mas ele sempre me respondeu assim. Mãe, mas ele foi mal educado. Porque você é feirante, ele tem que tratar assim. E eu sei que esse cliente é o mesmo que foi no cartório. E lá ele chega e dá bom dia. Ele não joga o queijo na balança. Por que isso? Aham. E aí, e aquilo foi amadurecendo ainda mais, assim, o meu lado humano. Então, eu sempre falo, todas as experiências da vida, se souber levar para o lado construtivo, vai construindo um ser humano muito melhor dentro de si. São os degraus que você vai galgando, São os né, degraus, exatamente. porque não tem como você passar pela vida inerte, né. Você não pode ficar naquilo só, você tem que almejar, você tem que sonhar. Eu sempre fui um sonhador, sabe, Tati? Nos meus 70 anos de praia, né, tô bem vivido, eu olho para o retrovisor, tá grande a estrada para trás e no para-brisa tá mais curtinha a estrada. Mas o que eu sempre falo, Tati, você não pode desprezar nada, tá? Tudo que você fizer, você tem que levar pelo bom caminho, né? Você sabe que eu tenho uma filha temporona, a Julinha, né? Então, a minha mais velha, que é a Kelly, que você conhece, tem 49 e a Júlia tem 19, né? Então, uma pequena diferença de 30 Básico. anos, tá? E quando eu levei a Júlia para iniciar no jardim de infância, as amigas dela, que ela começou a formar no colégio, começou a trazer na nossa casa, assim como ela ia na casa das amigas, eram netas de amigos meus, netas de amigos meus, Olha, tá? Até por sinal, hoje estavam duas lá em casa lá almoçando, né? Então, você veja, você passar a vida, você tem que passar de bem. Eu sempre falei para meus filhos, tá? Imagine se eu não tivesse tido qualquer percalço com os avós. Hoje seria uma situação, essa é neta do fulano. uhum, É um troço que uhum. não pega bem, né? É, É um troço que é. ia ter uma arestazinha ali que ia ficar duro da gente aparar. Então passe bem, vida, passe bem. Problemas eu tenho, problema você tem. Agora, os meus problemas, eu só vou trazer para você se você for minha psicóloga, minha psiquiatra, qualquer coisa assim, ou aquela Ouvinte. ouvinte, né? Aquela psicóloga que não está no divã, mas trocando ideias e dando o que você faria, Sim. tá? Um olhar de Você não fora. está impondo isso à pessoa, né? Você está dizendo, pô, se eu fosse você, eu fazia isso, eu fazia Sim. aquilo, vai em frente, bata, não Já bata, tô corra, visualizando eu tá? dentro de uma rádio ali fazendo isso. Tá? Você pode fazer um estúdio tranquilo, numa boa, Olha só, você tá me entendeu? Tá? provocando. Viu, Tati? Então, para todos isso, passe a vida bem, Passa a vida tá? bem. Você, você,
eu gosto muito de caminhar, tá? Aqui na cidade não tanto, mas quando eu vou para o litoral eu gosto muito de caminhar. Então, 5 horas da manhã eu saio cedo, tá? Então não tem aquele povo mais jovem correndo, não. Tem gente de mais idade andando, sem correr. E por todos que eu passo, eu digo bom dia, tá? Bom Alguns dia. talvez até nem É. respondam. E tem uma figura típica ali em Caiobá. Tem uma figura típica ali, eu vou contar dessa figura típica. É um senhor barbudo, parece um Papai Noel, mas ele é um homem pequeno, uma bicicleta bem alta. Eu acho que para ele descer da bicicleta, ele entorta bem a bicicleta, tá? Tem aquelas buzinas daqueles Ford 50, aquela fó, fó, que ele aperta assim, né? Então ele tá andando de bicicleta, dizendo, bom dia, meu filho! Ah, Como é que tá, minha filha? Para todo mundo ele passa assim, tá? que Ele é exemplo. típico, e todo mundo responde, tá? E daí começa a transformar aquilo ali num... Como é que é? Você fazer uma boa ação para uma pessoa, isso aí contamina. Então, as boas ações vão indo. Então, você dá bom dia para uma pessoa, passou o outro também dá bom dia, sabe? Uhum, E o troço vai ligando. vai. Fica um mundo melhor, porque olha, Muito olha, melhor. olha o jeito que tá, Tati. Não Tá? fazer o mal para ninguém, não desejar o Não. mal para Você ninguém. acabou de falar do cartório lá, né? Não sabe se os novos são assim como era lá no cartório. Geração. Eu te digo que não são igual como eram antigamente. Tá? Aquilo que eu falava para todo mundo. Tá? A IFAP, no meu tempo de jovem, Nossa. era lá onde é hoje o campus da universidade. E meia-noite acabava o ônibus. A gente vinha a pé até o centro. Eu sempre morei aqui no centro. Imagine que A gente vinha a pé, tá? E as lâmpadas dos postes, aquelas lâmpadas de 60 que tinha aquela tampinha em cima, né? Só iluminava embaixo. A gente vinha cantando, a gente vinha brincando, a gente vinha de lá para cá. Quer dizer, não tinha mal, não tinha nada. sim, Hoje eu não solto meus netos, meus filhos saem, eu fico preocupado, olha, chega, e são tudo marmanjos, são tudo adultos, sim. tá? Mas eu me preocupo com isso, porque a vida hoje não é mais como era antigamente. Não é Então, mesmo. tenta levar bem. Você veja, eu estou matando hoje por causa de R$ 50, de R$ 100, Não, tá? Aquela senhora que foi assassinada junto com a netinha, por causa de R$ 100, é uma judiação. tá? Então, perdeu todo sentido. Parece que hoje as pessoas não perderam o temor a Deus. Não respeito mais família, tá? Não respeito mais os idosos. Tá? No meu tempo, eu aprendi a respeitar. E tenta passar Tá? isso para E todos a os gente tenta seus. passar. Para a vida ser melhor, Tati. Sim. Eu acho que você transmitindo o bem, você recebe o bem e isso contagia. É isso que tem que ser, eu acho. Exatamente. Muito obrigada. Muito obrigada por ter vindo, obrigada por ter aceito. Que Deus te abençoe muito, muito, muito. Fiquei muito feliz pelo convite do teu aniversário. Curti muito aquela festa junto com o Bruno. Fiquei na mesa do Bruno. E só tenho a agradecer. Só tinha você. amigos, né? Só tinha amigos. Tá? E teve um amigo meu, eu tenho 70, 63 anos de amizade, nós nunca nos largamos e ele veio de Pelotas para o meu aniversário. Que honra. 63 anos de amizade, nós Nossa. nos conhecemos com 7 anos. Nossa, Pode ir e nunca nos separamos, tá? que legal. Hoje mais ainda por causa do Zap Zap. E isso é tudo que você plantou. É Você aquilo tá que eu colhendo. plantei. E você estava junto e você viu quanta amizade que tinha e Nossa. a harmonia que estava na festa. E era o que eu pensava no meio ali. Né? Iniciando com uma oração. Então, realmente, você é muito especial. Tua família é muito especial para mim também. E eu só desejo tudo de bom e do melhor para você. E eu para você, minha querida. Você Obrigada. sabe disso. Está Obrigada. no meu coração sempre. Obrigada. Tá bom? Deus abençoe. Amém.